informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, dia 5 de abril, levando para vocês os seguintes destaques. Ministério proíbe o uso de vacinas contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul e outros 6 estados. Petrobras decide nesse mês sobre retomada de fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Exportação de soja do Brasil deve crescer 2.400.000 toneladas em abril. Com mais de 40 mil amostras analisadas, Brasil segue livre da gripe aviária. Com efeitos do mal da vaca louca, média diária exportada de carne bovina caiu 29% em março. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Quarta-feira de sol com aumento de nuvens de manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com a aproximação de uma frente fria no sul do estado. Aproveite as ofertas especiais em máquinas e equipamentos agrícolas aqui na Alvorada Produtos Agropecuários. Adquira também a linha de nutrição animal Alvorada Foz e sementes e pastagem da Albor, que possuem tecnologia de ponta e selo de qualidade Alvorada. Tecnologia para o campo, as melhores marcas e condições de pagamento você encontra aqui. Alvorada, quem conhece confia. Em Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 1070, telefone 3411-4000. Repetindo, 3411-4000. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com os seguintes preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 275 pela arroba do boi gordo e R$ 260 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 69 e a de soja a R$ 136, informou o site AgroLink.
Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço, carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao Centro de Treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado. E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coopert. Biológico é Coopert. Exclusivo para agricultores e profissionais do agro. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Após retornar da missão do Ministério da Agricultura e Pecuária na China na sexta-feira, o ministro Carlos Fávaro anunciou que a viagem do presidente Lula ao país asiático nos próximos dias trará ainda mais oportunidades ao agronegócio brasileiro, com a assinatura de 4 acordos para o setor. Um deles é a certificação digital, que deve tornar a tramitação mais rápida e confiável, diminuindo a burocracia para os exportadores brasileiros. A abertura de mercado para novos produtos do Brasil também é uma das ações iniciadas pela comitiva do ministro. Para a comercialização da uva fresca, por exemplo, o governo chinês realizará visitas virtuais às propriedades, oferecendo opções mais céleres para as negociações. Há ainda projeções positivas para ampliação da comercialização de milho, iniciada nos últimos meses, incentivo à exportação de carne suína e outros produtos, como gergelim e noz pecan. O Ministério da Agricultura e Pecuária proibiu que a vacina contra a febre aftosa seja estocada, vendida e usada no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul e outros 5 estados. A portaria é mais uma das medidas rumo à obtenção do status de área livre de aftosa sem vacinação. Além do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, a portaria prevê a proibição do uso de vacinas contra a febre aftosa no Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Tocantins. Os 6 estados e o Distrito Federal estão incluídos no Bloco 4 do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, que prevê que a área seja livre da doença sem vacinação nos próximos anos. De acordo com o presidente da Iagro, Daniel Ingold, a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária segue o roteiro da retirada da vacina contra a fitose prevista do Programa Nacional. Para o secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Jaime Verruc, a medida é mais um passo rumo à obtenção do status de área livre de aftosa sem vacinação. Agora, a atenção do produtor rural deve ser redobrada para mantermos as boas condições de sanidade do rebanho e atendermos todos os parâmetros da Organização Mundial de Saúde Animal, comentou o secretário. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o governador Eduardo Riedel se reunirão até o fim desse mês com o presidente interino da Petrobras, Jean Paul Prats,
para defender investimento de cerca de R$ 1 bilhão na retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3, a UFN3, em Três Lagoas. A fábrica teve as obras paralisadas em 2014, com 81% do projeto executado, após um investimento de R$ 4 bilhões. A proposta de Tebet é aguardar a posse definitiva de Prates no cargo, que deve ocorrer após o dia 13 de abril, quando se encerra o seu mandato interino e dos demais integrantes da diretoria executiva da Petrobras. A exportação de soja do Brasil deverá somar 13.740.000 toneladas em abril, alta de 2.400.000 toneladas na comparação com o mesmo mês de 2022, de acordo com o line-up divulgado na segunda-feira pela Agência Marítima Cargonave. O volume estimado com base na programação dos navios, contudo, deve ficar abaixo do projetado em março, que fechou com 14.400.000 toneladas de soja, segundo a Cargonave. Após um primeiro bimestre com exportações abaixo de 2022, em função de uma safra mais atrasada, os embarques de soja devem ser crescentes diante do ano passado, diante de estimativas que o Brasil poderá exportar mais de 90 toneladas em 2023, colhendo uma safra recorde e contando com uma boa demanda pela soja. O Brasil poderá iniciar as exportações de carne de frango para a Polinésia Francesa. O comunicado que autoriza as vendas foi enviado ao Ministério da Agricultura e Pecuária pelas autoridades sanitárias da Polinésia Francesa. Segundo a publicação, os frigoríficos que hoje embarcam para a União Europeia poderão exportar a carne de frango para o território ultramarino localizado no sul do Oceano Pacífico. As vendas deverão atender o mercado de food service do país, especialmente para a rede hoteleira, que tem no turismo o principal setor econômico. Segundo o maior produtor nacional de arroz, Santa Catarina é referência internacional em pesquisa e tecnologias voltado ao setor. Na segunda-feira, o secretário estadual de Agricultura, Valdir Colato, e o presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, Dirceu Leite, receberam uma comitiva da Guiana para tratar de parceria para a produção de arroz irrigado no Caribe. Os guianeses visitaram a estação experimental da EPAGRE de Itajaí, que realiza pesquisas com arroz desde 1976 e é hoje uma referência nessa área. Ao longo de sua história, já lançou 33 cultivares, muitos deles ainda em uso em Santa Catarina, em outros estados e até mesmo em outros países. Pesquisadores brasileiros realizaram um trabalho bastante relevante para a piscicultura nacional. Eles mediram as emissões de metano em produção de tilápia em tanques-rede para condições tropicais. O estudo é importante porque os cálculos internacionais costumam considerar condições de clima temperado em que as chamadas emissões ebulitivas ou por bolhas dos peixes são menos frequentes. Os estudos foram conduzidos em 3 afluentes secundários que desaguam no reservatório de Ilha Solteira, em São Paulo: Formoso, Cancã e Ponte Pensa, adequados para produzir por ano 800 toneladas de tilápia, o primeiro, e 3.000 toneladas, os outros 2 afluentes. Para demonstrar que as aves domésticas, comerciais e de subsistência do Brasil se encontram livres da gripe aviária de alta patogenicidade, o Ministério da Agricultura e Pecuária, em conjunto com os órgãos executores de sanidade agropecuária, intensificou as ações de vigilância para a doença. Desde julho de 2022, já foram coletadas mais de 35.000 amostras de soros
e aproximadamente 11.200 pools de suaves de traqueia e cloaca de aves em cumprimento ao plano de vigilância de influenza aviária e doença de Newcastle. As ações visam detectar precocemente casos de gripe aviária, demonstrar a ausência da doença na avicultura comercial e monitorar a ocorrência de cepas de influenza aviária com importância para a saúde pública, explicou a coordenadora de assuntos estratégicos do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura e Pecuária, Anderlise Borsoi. Na segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior reportou que o volume exportado de carne bovina atingiu 124.400 toneladas em 23 dias úteis de março. No ano anterior, o volume total exportado em março ficou em torno de 169.100 toneladas em 22 dias úteis também. A média diária exportada até a quinta semana de março ficou em 5.400 toneladas e teve uma queda de 29,6% frente ao observado no mês de março do ano anterior, que ficou em 7.600 toneladas. O desempenho das exportações de carne bovina ainda segue refletindo a ausência das compras chinesas, em função do caso atípico de vaca louca no Pará, que foi confirmado no dia 23 de fevereiro. A China retirou o embargo à nossa carne no dia 23 de março durante viagem da comitiva brasileira àquele país. Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteinados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM, representante Matsuda para Dourados e região. Na AgroMM você encontra sementes de milho da Chu Sementes, além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida, e possui quadriciclos equipados com GPS. A AgroMM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago. Telefones 998 48 2566 e 981 10 98 77. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Senador quer priorizar mulheres chefes de família no acesso ao programa de aquisição de alimentos. Mulheres agricultoras, chefes de família, poderão ter acesso prioritário ao programa de aquisição de alimentos instituído pelo governo federal. A iniciativa está prevista em emenda do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a medida provisória em análise no Congresso Nacional, que retoma o programa criado em 2003 para incentivar a agricultura familiar, promovendo a inclusão econômica e social dos agricultores mais pobres do país e também o acesso à alimentação para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Plínio Valério pondera que nas estratégias de desenvolvimento social executadas no Brasil atualmente, a transferência de recursos para as mulheres chefes de família é priorizada por serem elas que melhor aplicam os recursos recebidos para promover benefícios ao conjunto de seus lares. É hora realmente de priorizar as mulheres, de fortalecer as mulheres. E as mulheres chefes de famílias acabam conduzindo de forma melhor os seus recursos. Nada melhor do que as mulheres para organizar, para distribuir e para gastar. Plínio Valério dá como exemplo a execução do programa Bolsa Família, em que a ampla maioria dos lares tem uma mulher como responsável. Em março, segundo o senador, 81,2% dos benefícios concedidos estão em nome das mulheres chefes de família. Ele avalia que na agricultura familiar não é diferente, tendo as mulheres um papel decisivo para a produção e o consumo de alimentos a seus filhos e demais moradores de suas casas. O senador acredita que sua emenda será aprovada porque fortalece o programa de aquisição de alimentos ao dar atenção ainda maior às mulheres chefes de família dentro do grupo de mulheres já prioritário.
O programa do governo garante a geração de renda e incentivo à produção de alimentos pelos agricultores de famílias mais pobres, além de visar o combate à fome nas zonas rurais e urbanas com a oferta de alimentos saudáveis com regularidade às famílias atendidas pela rede socioassistencial e por equipamentos públicos e sociais de alimentação. A medida provisória, já em vigor e editada no fim de março pelo governo federal, está sendo analisada por uma comissão mista de deputados e senadores e precisa passar por votação nos plenários das duas casas do Congresso para continuar valendo após 120 dias. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. Tudo que se planta dá, nessa terra perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.